Oh glória. Pegue a sua Bíblia. Traga até teu tórax, até teu peito. Pastor Marcos tem ensinado isso. Diga: Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. Diga: pois ela é o verbo vivo para a minha vida. Diga: é a instrução que eu preciso para viver em paz aqui na terra. Diga: Senhor, a tua palavra, ela me ensina o caminho do céu. Diga: por isso eu digo, seja bem-vinda a tua palavra na minha vida. Diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Amém? Coloque a palavra de Deus sobre a cadeira e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tempo meio chuvoso, né? Frio. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus nos dá a graça, nos dá um momento de adoração como esse, né? E nessa noite eu quero falar desfrutando de uma família forte. Amém? Vai ser forte aqui o rolo que Deus colocou no meu coração. E em poucos minutos nós vamos estar aí sendo alimentados pela palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Quero também desde já, né, fazer alguns anúncios aqui, que sexta-feira temos a rede das mulheres, né? E rede dos homens, amém? Nossos homens aí, ó, pastor Gilmar, Diácono Henrique, os músicos, todo mundo que vai poder estar aqui conosco. Vai ser um forte nosso mistério lá atrás no nosso podcast lá. Cada pergunta lá, né, pastor Gilmar? As perguntas são terríveis. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo tem um propósito de nos colocar de pé, amém? 1 Timóteo 5, verso de número 8. Glória a Deus. 1 Timóteo 5, 8. Vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados, ou incrédulo, dependendo da versão. Esse texto aqui é um texto muito poderoso. Deixa o texto aí por enquanto. Por que, pastor, que é um texto muito poderoso? Porque ele nos arremete, né, a palavra-chave do cristão, pastor Gilmar. Qual é a palavra-chave do cristão? Ela possui apenas duas letras, a letra F e a letra E, fé. Então ele vai dizer: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. Pastor, o que significa isso? Veja que fé e família caminham juntos. Fé e família não tem como separar. Não tem como fazer uma separação. Pastor, eu sou crente, eu estou firme na igreja, porém eu odeio e eu tenho problema na família. Eu não consigo perdoar, eu não consigo, falar com fulano, eu não consigo falar com ciclano. É um Deus nos acuda. Irmãos, o texto é claro, ó, está dizendo que negou a fé. Veja que a fé e a família caminham juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. Deus já uniu de propósito. Por que, pastor, que Deus uniu de propósito?
Deus uniu de propósito para que nós possamos entender que a família é algo importantíssimo na nossa vida. Deus uniu a fé junto com a família para que eu e você não tenhamos como desassociar, dizendo: eu amo a Deus, mas não amo o meu filho. Eu amo a Deus, mas não amo, o meu pai. Eu amo a Deus, mas eu tenho um problema com meu pai. Eu não consigo perdoá-lo. Veja que Deus uniu. Veja que Deus juntou, Então a fé, ela está associada, junto com a família. E não tem como separar. É por isso que tem pessoas que falam: poxa, pastor, eu prego muito, eu canto muito, eu louvo muito, mas como está a sua família? Não entra nesse assunto não entra nesse assunto não, porque o meu negócio é pregar muito, é cantar muito, é orar muito, eu faço de tudo, mas e a família? Não, família não tem jeito, eles para lá e eu para cá, e isso não funciona no reino de Deus, por quê, pastor? Porque não tem como desassociar, não tem como uma pessoa, falar: eu estou pregando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, com a família toda quebrada, com ódio, com rancor no coração, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Por quê, pastor? Porque fé e família caminham juntos. A família é a base de tudo. Quando Deus quis começar algo na terra, Ele começou através de uma família. Ele sempre tentou através da família. Adão e Eva, vamos construir uma família. Depois veio Abraão e Sara, estéril. Deus falou: calma, que de vocês vai ser gerada uma família. Ou seja, a família sempre esteve presente e ela é um propósito de Deus. Ela é um propósito de Deus. Então não tem como desassociar. Não tem como eu falar que eu sou um grande homem de Deus, se meu casamento quebrou. E por que quebrou? Porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo, porque eu não, Ou seja, eu e você precisamos entender algo. O que? Fé e família caminham juntos. Olha para o irmão e fala: diga, fé e família caminham juntos. Então não tem como desassociar, E nós, nesse tempo agora que estamos vivendo, nós precisamos tomar algumas atitudes, vamos dizer assim, atitudes benéficas, atitudes, positivas em relação à nossa família. Por quê, pastor? Porque nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas mais cobram, mais acusam, mais reivindicam as coisas do que: nossa, que bênção, né? Olha, você foi muito bem, hein? Você está muito bem lá naquele trabalho. Como está teu trabalho? Não, me contaram que você está fazendo a diferença lá. Não, agora se alguém falar: fulano não está bem no trabalho, já começa: me contaram que você está isso, que você está aquilo, que você não vai dar certo lá. Porque as pessoas estão valorizando mais as coisas negativas do que as coisas positivas. E eu e você, nós temos a sabedoria, a graça de Deus, nós temos a sabedoria do Espírito Santo. Então nós precisamos de quê, pastor? Olha para o irmão e fala: diga, primeira coisa, nós precisamos aprender a liberar palavras de fé e de motivação sobre aqueles que são da nossa família. Nós precisamos aprender a motivar, a inspirar aqueles que são da nossa família. Por quê, pastor? Porque para jogar para baixo já tem um monte, irmão. Para dizer que não pode, para dizer que não vai dar certo, já tem muita gente. Então nós precisamos de quê, pastor? Motivar. E ontem eu estava estudando a palavra, bem na hora que o Simon veio aqui, e aconteceu algo aqui na igreja, poderoso, que se encontra onde, pastor? Lá em Mateus 3,17. Jesus, Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele estava na terra com um propósito, a vida dele era um propósito, e ele sabia, como diz o nosso pastor Moisés, piamente pelo que ele veio,
Só que engraçado que em Mateus 3,17, ele vai ouvir uma voz do Pai Celestial dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem está todo o meu prazer. Eu parei para pensar, Jesus precisava ouvir isso, sendo Deus? Sabe? Aos olhos humanos, não precisava. Mas por que Deus falou? Se Deus falou, e Deus sendo sabedor de todas as coisas, então significa que Ele precisava. Sabe? Ou seja, se Jesus precisou ouvir isso: tu és meu filho amado, em quem me compraz, uma voz audível chegou, dizendo que Ele era alguém especial, dizendo que Ele era amado, sabe, dizendo que ele era alguém que estava fazendo a diferença ali. Se Ele precisou ouvir isso, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, e dito pelo próprio Deus, então significa que Ele precisava. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: diga, significa que as pessoas, diga, por mais fortes que elas são, diga, por mais importantes que elas são, ainda assim, elas precisam ouvir palavras, sabe, que venha inspirá-la a cumprir o chamado pelo qual elas foram chamadas. Precisam. Por quê, pastor? Porque não existe super-homem e nem mulher maravilha. Há um momento da nossa vida, irmão, que nós precisamos ouvir uma palavra de fortalecimento, uma palavra que venha nos tirar, sabe, da condição que nós nos encontramos. Há um momento da nossa vida que nós precisamos ouvir: ó, fica tranquilo, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, você está no caminho certo, você vai chegar lá, calma, tem uma bênção te esperando. Sabe? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque se o Filho de Deus precisou ouvir do Pai Celestial, imagina os nossos filhos. Imagina a mim, imagina você. Sabe, há momentos da nossa vida que uma palavra, que um abraço, ou que uma voz profética, ou um zap vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe? Então olha para o irmão e fala assim: cultive isso dentro da sua casa. Sabe? É legal cobrar? É. Mas é legal também edificar. E eu vim aqui para te dizer que hoje nós precisamos mais edificar do que cobrar. Sabe? Precisamos liberar palavras, como Deus liberou na vida de Jesus. Como Deus disse para Jesus: tu és meu filho amado, em quem me compraz, em quem está todo o meu prazer. Por quê, pastor? Porque às vezes as crianças só ouvem assim: se tu falhar, a vara vai te pegar. Pô, pastor, o motivo na base da vara. Não. Precisamos motivar as pessoas através de uma palavra profética, através de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Sabe? E aí eu estava aqui no gabinete, o Simon chegou, bem na hora, tratando sobre esse assunto. Ele: pastor, eu quero orar pelo senhor. Aí orou por mim. Aí chegou uma outra irmã, edificou também a minha fé, falando ali o quanto, falou: pastor, tu é um homem de Deus, Deus me mostrou aqui, que aqui era o meu lugar. Eu falei: meu Deus. Sabe? Por quê, pastor? Porque às vezes as pessoas, normalmente elas só cobram, né? Nunca chega um elogio, né? Nunca chega: ah, você está no caminho certo, você está na rota certa. Sabe? E temos várias pessoas cheias de qualidades aqui na igreja. Em todo lugar temos pessoas de qualidade, mas pessoas que nós conhecemos mesmo, pessoas que estão com a gente, que lutam com a gente, que a gente conhece o potencial delas. Sabe? Então, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que assim como Jesus precisou ouvir, eu e você também precisamos ouvir palavras que edificam a nossa fé, palavras que nos colocam de pé. Eu acredito que quando Jesus ouviu aquela voz: tu és meu filho amado, em quem me compraz, ele: opa, vamos lá, vamos para cima, vamos concluir essa obra, vamos terminar o que começamos. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Amém? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: está na hora de você aprender a liberar palavras poderosas sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre a vida dos teus filhos. Está na hora de você liberar palavras que venham, sabe, mostrar para eles que eles têm um pai, que eles têm uma mãe que está cuidando. Que se você, sabe, esposo, está na hora de você mostrar para a tua esposa que você, sabe, está vendo as qualidades dela.
Precisamos mostrar, precisamos deixar bem claro. Segunda coisa, todo mover e todo avivamento está relacionado à família. Não existe derramamento do Espírito Santo, ou mover da graça, da unção de Deus, aonde a família está destruída. Como assim, pastor? Irmãos, eu estava lendo um livro, pastor Gilmar, e essa mulher, ela disse: eu sou missionária, né? Eu sou missionária, tá? E ela disse: Deus me deu uma missão. E ela sumiu de casa 30 dias pregando o evangelho. Largou as criancinhas, tudo pequenininha, com o marido, sabe? Aí as roupas sujas, acúmulo de panela suja em casa, né? E ela sumiu para fazer a obra. Daí a pouco, quem estava batendo na porta da casa dela, querendo levar os filhos dela? Conselho tutelar. Por quê, pastor? Porque não existe isso, irmão. Sabe? Eu vou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, e deixar a casa destruída. Coloca lá Timóteo, 1 Timóteo 3:5. Sabe, não existe isso. Coloca lá que depois eu vou ler. Não existe isso. Sabe, deixar a família, sabe, de qualquer maneira. Sabe, olha lá, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja e das coisas de Deus? Entendeu? Então não existe isso. Eu sou uma missionária, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E a tua casa? E teu marido, como é que está? Não, meu marido está na seca, já tem 60 dias. Pastor, por que o senhor está dizendo? Porque está na palavra que nós devemos nos separar para orar, mas em concordância, e depois devemos nos abrasar de novo, que é só por um tempo. É palavra de Deus, irmão. Não, mas é porque agora eu vou entrar em 50 dias de jejum. Meu marido que se lasque por lá, minha esposa que dá o jeito. Ó, o diabo fala: é assim mesmo, legal. Vou te ensinar a transformar pedra em pão. Sabe? Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou te dizendo que nós precisamos entender que não tem como sermos bem-sucedidos no reino de Deus com a família destruída. Não adianta, irmão. Pastor, o cara prega pra caralho. Como é que está a família dele? Ih, já está no 4º, 5º casamento. Já ganhou do Fábio Júnior. Não dá. Sabe? Irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus precisa ser feita sim, mas a nossa família, ela tem que estar em primeiro plano. Sabe? Não, pastor, eu prego muito, eu não mudo. E a tua vida, como é que está? Deus, quando vai encerrar o livro de Malaquias, no capítulo 4, do 2 ao 6, ele diz assim: ó, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus sempre se preocupou com a família. Veja que quando Deus vai encerrar o Velho Testamento, ele encerra falando: ó, o sol da justiça, Jesus vai vir, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Qual é a vontade de Deus? É que a nossa casa seja um lugar de paz, não seja um lugar de contenda, não seja um lugar de briga, um lugar de confusão. Sabe, Deus não quer castigar a terra, Deus quer que nós nos voltamos, sabe, entendemos que a família, sabe, é tudo de bom que nós temos. Até porque, irmão, qual é a razão de você trabalhar tanto se não for para cuidar da sua família? Qual é a razão de você pagar a prestação de uma casa se não for para acolher teus filhos? Né? Não, pastor, eu trabalho tanto porque eu quero viajar no fim do ano. Nós trabalhamos muito por causa da nossa família, porque queremos construir algo. Não, pastor, eu trabalho muito porque eu quero gastar no final de semana. Você está trabalhando na direção errada, no propósito errado. Sabe? A família está acima de qualquer coisa.
E a vontade de Deus é que nós venhamos ter uma família poderosa, uma família abençoada, uma família, sabe, onde não há contenda, onde não intriga, sabe? Pastor, mas vamos ser perfeitos? Embora não sejamos perfeitos, porém tem que existir perdão e amor dentro do lar. Porque senão nós não vamos poder dizer: poxa, eu sou servo do Deus vivo, sou um grande homem de Deus, sou uma grande mulher de Deus, sabe? E os vizinhos ouvindo panela voando, prato voando, gato voando, cachorro voando, o rato sai correndo e vai falar: eu vou morar nessa casa também não, eu vou mudar para a casa do vizinho. Até as baratas da Volt: vou embora daqui dessa casa, é muito perigoso morar aqui. As baratas batiam asa e falam: estou indo, fui. Você está doido, meu irmão? Sabe? Meu pai. E tem casas, irmãos, que as pessoas estão em atrito, constroem muros dentro da própria casa, divide a própria casa, não consegue perdoar, sabe, não consegue, sabe, quando olha um para o outro, parece que já olha com aquela vontade de esganar um ao outro. E aí, como que nós podemos dizer que somos filhos de Deus, se não conseguimos ser filhos dos nossos próprios pais terrenos, né? Como que nós vamos dizer que somos filhos de Deus se não conseguimos, se negamos a fé? Então olha para o irmão e fala: diga, fé e família caminham juntos. Diga, não tem como separar esses assuntos. É um padrão divino, foi Deus que estabeleceu. Não tem como mudar isso. Não tem. Então o que devemos fazer, pastor? O que devemos fazer? Precisamos entender que nós somos filhos amados e acolhidos por Deus, e que fazemos parte da família de Deus. E se fazemos parte da família de Deus e fomos acolhidos por Deus e somos amados por Ele, nós só podemos dar aquilo que temos. Você sabe por que Deus deu o seu amor para nós? Para que nós pudéssemos receber esse amor e também transmitir esse amor. Não tem como, irmão. Deus nos ama. Ele disse na sua palavra: qual é o pai que por mais mal que seja, o filho pedir um pão, ele dará uma pedra? E ele começa a dizer: se o pai de vocês, sendo mau, sabe dar coisas boas, quanto mais a mim darei tudo o que vocês pedirem. Aí ele diz na sua palavra, né, ele diz assim: pode uma mãe esquecer o filho que gerou, não ter compaixão dele, contudo eu jamais me esquecerei de você. Ou seja, Deus sempre se coloca na posição de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, sabe, de um pai que tem capricho, tem zelo, sabe, de um pai que quer, sabe, que tem o melhor para nós, que reservou o céu para nós, sabe. Por que ele faz isso, pastor? Porque nós só podemos dar aquilo que temos, sabe. Então nós precisamos, a verdade é, retirar da nossa bolsa, sabe, a ingratidão, o ódio, a ira, e começar a dar o que temos, porque o que temos de fato e recebemos de graça foi amor e perdão. Amor e perdão, né? E aí tem pessoas se escondendo, se apoiando no que lhe fizeram, para não dar o amor e o perdão. Tem pessoas que se agarram àquilo que lhe fizeram, se segura, não semearam ódio, semearam abandono, semearam raiva na minha vida, e é isso que eu quero dar para os outros. Só que Deus está dizendo: não foi isso que eu te dei, né? E nós só podemos dar aquilo que recebemos de graça. Então olha para o irmão e fala assim, diga: Deus quer que você dê aquilo que Ele te deu. Diga, e Ele te deu, diga, amor. Diga, Ele te deu paz, Ele te deu vida, Ele te deu alegria. Diga, Ele te deu toda sorte de bênção, sabe? Toda sorte de bênção foi o que Ele nos deu, sabe? Então Deus não quer que nós venhamos, sabe, tacar pedra nos outros. Deus não quer que nós venhamos ser pessoas carregadas de ódio.
Não, pastor, porque me traíram, porque fizeram isso comigo. Olha para o irmão e fala, diga, Deus te amou tanto, diga, fez tanto por você, diga, fez de você, diga, parte da família dele. Nós fazemos parte da família de Deus. O que é a igreja? A igreja é parte da família de Deus. É por isso que nós temos que fazer parte do corpo, porque a igreja é a família de Deus. Será que a família de Deus é pequena? Imagina no mundo todo, quantas igrejas tem? Agora por que Deus quis uma família tão grande? Por que Deus quis uma família tão numerosa? Você já reparou a importância da família para Deus? Né? Não, ele podia simplesmente dizer, vocês são simplesmente membros. Ele podia ter criado outro tipo de associação, vamos dizer assim, né? Mas não, ele determinou o quê? Vou levantar a igreja onde meu filho será o cabeça e eles serão o corpo da minha família. Sabe? Então entenda bem, irmão, nós fazemos parte da família de Deus. E como chegar lá no céu? Deus, eu cheguei aqui, eu sou teu filho, eu sei, mas eu não consegui perdoar o Henrique. Não consegui. Não. Aí, irmão, não vai nem entrar no céu. Não vai nem entrar no céu. Sabe? Por quê? Porque nós fomos perdoados. Sabe? E se nós de fato fomos perdoados, então nós também precisamos aprender a liberar perdão. E quem é perdoado não está preso a nada. Você já reparou que quem não consegue perdoar as pessoas está sempre preso a alguma coisa? Quando alguém chega na presença de alguém que tem ódio, o que a pessoa faz? Ou ela abaixa a cabeça ou ela sai de fininho. Não é verdade? Se vir na mesma calçada e ver, cruza para o outro lado. Não é verdade? Não quer chegar perto, não quer cumprimentar, não quer, sabe? Ou seja, olha para o irmão e fala, lá no céu não vai ter isso não. Fala, não vai ter esse negócio não. Fala, Deus nos tratou tão bem. Diga, por isso precisamos tratar bem, sabe, a nossa família. Precisamos tratar bem a nossa família. Precisamos tratar bem nossos filhos, tratar bem a nossa esposa, a esposa tratar bem o marido. Precisamos, sabe, entender que a família é um propósito de Deus. E eu poderia citar aqui, Efésios 5:22. Olha o que diz a palavra, coloca para mim. Efésios 5:22. Diz assim, mulheres, sujeite cada uma a seu marido como ao Senhor. Agora vamos lá. Efésios 5:25. Coloca o 25 agora, vamos lá. Olha o que diz. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha só. Não, isso aqui é o padrão que Deus estabeleceu para a família, né? A mulher se sujeitar ao marido como ao Senhor, né? E ele diz para o marido, cada um ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e por ela. Para o homem ainda é mais pesado um pouco, né? Porque ele se entregou, Cristo se entregou na cruz pela igreja, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? E tem homem que não, já na primeira coisinha calma, rapaz, você ainda nem foi crucificado pela tua esposa. Você ainda nem foi crucificado por ela, né? Sabe? Então, o evangelho é isso aqui, O evangelho é isso, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E as esposas, sujeite-se a seus maridos, como ao Senhor, né? Então, isso aqui é um padrão que Deus deixou para nós. Por que Deus deixou esse padrão? Porque Ele sabia que nós precisávamos de um princípio forte.
Ele sabia que nos tempos que nós vivemos hoje, as pessoas casam de manhã, viajam para a lua de mel e voltam separados. Porque elas não conhecem isso, sabe? Elas não sabem qual é a realidade que Deus deixou para nós. Elas nunca leram isso, sabe? E eu e você, nós conhecemos a palavra, sabemos o que a palavra quer dizer, sabe? Sabemos o que a palavra significa para nós. Então vamos lá, 3 colunas para ter uma família forte, né? A primeira coisa, né? Isso aqui é referente aos casais e até mesmo aos filhos, né? Porque vai pegar um pouquinho. Comunique-se abertamente. Irmãos, tem família que está, sabe, toda quebrada, porque não há uma comunicação abertamente. Exemplo, tem um padrão de vida estabelecido, a pessoa vive bem, está lá gastando X todo mês, gastam 10 mil todo mês. De repente aconteceu lá algo, o marido ficou desempregado, ou se não houve um negócio lá na empresa, a renda deu uma queda, né? Mas não vamos falar nada para os nossos filhos, não. Vamos falar para eles que tem que abaixar a bola, economizar, né? Eles não precisam saber disso, né? Vamos manter o nosso padrão de vida. Aí os filhos extrapolam, aí no fim do mês a conta não fecha, porque não houve uma comunicação abertamente. Irmão, se está ruim, está ruim. Vamos fazer uma reunião aqui. Vamos falar abertamente sobre o que está acontecendo. Ó, é tempo de economizar. Sabe? Não quero tocar nesses assuntos. E aí as coisas dão errado, pioram a situação, sabe? E tem situação que tem que haver uma comunicação abertamente mesmo, sabe? Para que a outra pessoa saiba o que de fato está acontecendo. Não, mas eu não quero tocar nesse assunto. Esse assunto é só meu. E aí começa a ter problema dentro do relacionamento. E ensina os filhos a não ter esse tipo de comportamento também. Aí quando eles começam a ter dificuldade ou enfrentar algum tipo de problema lá fora, eles também não querem se abrir com os pais. Porque eles aprenderam que quando está tudo dando errado, a gente não pode falar nada. Guarda cada um para si. Sabe? E nós precisamos ter uma comunicação abertamente. Precisamos tratar de certas coisas de forma coerente, de forma sábia. Sabe por quê? Porque isso vai trazer, vai trazer segurança, né? Por que tem filhos hoje que não estão na igreja? Porque tem pais que aprontaram, aí saíram da igreja e depois botam a culpa na igreja. Mas não fala que a culpa foi, papai errou, né? Não, esconde as coisas. E tem uns que colocam a culpa em tudo para esconder a dificuldade que está atravessando. Então precisa ter uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa clara, sabe? Por quê? Porque isso traz segurança, isso traz, né? Não é tempo da gente fazer isso, não é verdade? Não, amor, não vou falar nada não. Vamos para a churrascaria todo dia. Mas como é que tá? Não esquenta não, vamos para a churrascaria todo dia. Festa, vamos fazer a festa de 15 anos, vamos fazer a de 10, vamos fazer a de 20 também. Vamos gastar. Sabe, nós precisamos ter uma conversa abertamente, porque precisamos fazer tudo com os pés no chão. Para depois não ter acusação, para depois não... Segunda coluna. E essa aqui nós tocamos nela no início do culto. Demonstre amor aos seus filhos, não importa o que aconteça. Como assim, pastor? Demonstrar amor? Demonstrar amor. Agora, demonstrar amor também não significa, sabe, que eles não precisam ser corrigidos. É necessário que eles também ouçam uma palavra franca, uma palavra verdadeira, dizendo: esse caminho que você está traçando não está certo aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque corrigir também é amor. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:6, Diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filhos. Se Deus disciplina quem ama e castiga todos aqueles que aceita como filhos, significa que
a disciplina de Deus, a forma que Deus nos trata é o melhor para nós. Assim também devemos tratar nossos filhos. Sabe? De vez em quando eu falo, está no caminho errado, não vai nessa rota que vai dar colisão. Ah, mas não interessa, quem está falando sou eu. Sabe? Gostando ou não gostando, um abraço, papai te ama. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque precisamos corrigir os nossos filhos e mostrar o caminho certo que eles têm que seguir. Sabe? Porque depois, mesmo que eles venham lá na frente se desviar, se acontecer, em nome de Jesus eu repreendo isso na vida de cada um de nós que aqui se encontra, sabe? Ainda assim eles venham encontrar o caminho da volta, porque foi anunciado a eles, sabe? Então nós precisamos ensinar os caminhos certos, nós precisamos, sabe, verdadeiramente demonstrar também esse amor aos nossos filhos, né? Porque eu vi uma ilustração na internet, né? O camarada estava preso, a mãe foi visitar. Aí ele disse para a mãe: mãe, a senhora sabe que a culpa de eu estar aqui, a culpa é sua, né? Aí a mãe: por que, meu filho? Porque a senhora não me corrigiu, a senhora nunca me chamou a atenção, a senhora nunca me deu umas correadas. A Bíblia fala sobre isso. Adonias, Davi nunca chamou a atenção de Adonias, né? Mas quando Davi morreu, envelheceu, e Davi foi, arrumaram para Davi uma esposa no final da sua vida, que agora me fugiu o nome dela, que ela ficou com Davi somente para aquecer os ossos dele, porque ele sentia muito frio, e a moça ainda era virgem. Adonias chegou e pediu para o rei que tinha subido do trono, Salomão, se eu não me engano o nome dela era Agaja, uma coisa assim, Abisai, é uma coisa assim. E ele chegou e disse: eu quero ela como minha esposa. O pai nunca chamou a atenção dele. Agora é aquele que ele estava pedindo por esposa. Salomão falou: só me falta ele me pedir o reino. Mata esse cara. O pai dele nunca disse não, mas o irmão que subiu no trono falou: ó, acabou, irmão, para tu. Sabe? Por quê, pastor? Porque ele nunca tinha ouvido um não. Então ele achou que ele podia tudo. Ele achou que ele podia abraçar tudo. Sabe? Aí o irmão falou: isso é um pecado muito grave contra o meu pai, você está condenado à morte. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Precisamos demonstrar amor, mas também demonstrar que eles também não podem tudo, que tem limite para tudo. Amém? Existem limites, e nós sabemos disso, né? Quantos de nós aqui já não quebramos a cara porque não respeitamos os nossos pais, nem quisemos ouvir, né? Graças a Deus o amor de Deus nos alcançou, né? Terceira coluna: deixa o Senhor ser o construtor do seu lar. Isso aqui está no Salmo 127, do 1 ao 2. Coloca aí, por favor. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Deu ruim? Deu ruim? Vou ler aqui. Diz assim, ó: o Senhor... vou ler aqui na palavra, peraí. Deu? Foi? Diz assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Próximo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Olha só, isso aqui, né, depois dos filhos é uma herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Mas entenda algo: o que tem de gente levantando cedo e dormindo tarde, correndo atrás de alimento, né, se matando de trabalhar, e o texto diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Sabe? Por quê, pastor? Irmãos, imagina só, a gente se matando aqui na terra, para conseguir as coisas da terra, aí chega um dia que nós vamos ter que partir daqui. Tudo que é da terra vai ficar na terra.
Como o Senhor não era o construtor do nosso lar, não era o construtor da nossa vida, o que sobrou para nós? Você já parou para pensar nisso? Provérbios diz que é como chocar ovo de codornas, ovo de perdizes. Quando os filhotes crescem, eles metem o pé e acabou. Você nem sabe, só chocou os ovos à toa. Sabe? Pastor, o que o senhor quer dizer? O Senhor concede sono àqueles a quem ama. O sono aponta para quê? Para paz, tranquilidade, sossego, sabe? Para uma vida guardada, uma vida protegida e mais. Nós sabemos que existe a eternidade. E a eternidade é aonde nós vamos morar. Pastor, mas meu plano está só aqui na região terrena. Então teu plano está raso. Porque tudo que está aqui é perecível. Tudo que está aqui vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Poxa, pastor, mas eu estou me matando tanto para comprar aquele carrão. Você já reparou que até o carrão de ontem, hoje já não é mais o carrão? Você já reparou que toda hora lança alguma coisa, que aquilo que estava na moda hoje, amanhã já está saindo da moda? Tu já parou para pensar nisso? Isso é as coisas terrenas. Sem contar, né, a nossa beleza. Ela passa. Chega um dia, a gente acorda parecendo um maracujá de gaveta. Aquela briga de dentadura. Daqui um dia vai ter briga de prótese capilar, né? Porque agora que esse negócio dos homens usando peruca aí. O negócio está difícil, irmão. Sabe? Tudo coisas terrenas. Sabe? E tudo que está aqui na terra é perecível. Então nós precisamos o quê? Enquanto nós estamos aqui, ainda assim, nós precisamos que Deus seja o construtor. Por quê? Porque a paz, a alegria, o sossego, sabe? O sono que Ele nos concede sono, irmão. Sabe? Ou seja, proteção. Por que tem pessoas aqui na terra que não conseguem ter uma vida tranquila? Sabe, não pode entrar no elevador. Não pode ficar sozinho em casa. Tem medo de escuro. Tem medo de assombração. Tem pessoas que têm tanto medo de assombração que se ela estiver distraída, você pega um espelho e bota atrás. Aí te bate no ombro. Quando a pessoa, meu Deus. Se assusta com a própria imagem. Sabe? Pastor, o que o senhor quer dizer? Olha o que diz Provérbios 15, 17. Isso aqui é para nossas vidas. Porque às vezes nós andamos tão alucinados, correndo atrás das coisas, querendo tantas coisas, e nós esquecemos do nosso, daquilo que é melhor. O que é melhor? A paz, o sossego, a tranquilidade. Sabe, aquela paz interior, que só Deus pode dar. Diz assim, ó: melhor é um prato de hortaliça, aonde há amor, do que um boi cevado e com ele ódio. E nós sabemos que tem aqui na terra pessoas que têm boi cevado, porém, dentro da sua casa só tem o quê? Ódio. Ódio. A mulher dorme num quarto, o marido no outro, os filhos... Ódio. Sabe? Então, pastor, o que o senhor está dizendo? Irmãos, se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, se Ele não for o construtor da nossa casa, nós estamos perdidos. Provérbios 17:1 diz assim, ó: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. E tem casas assim, você conhece. Tem casa com caminhonetes na porta da garagem. Mas vai lá perguntar para a esposa como é que está a vida conjugal. Não fala nada não, fica quietinho. Se tu falar, passa um pó de arroz em cima dessa mancha aí onde você tomou um pescoção. Quando não, é a mulher que bate no marido. Tem mulher que bate no marido. Tem mulher que bate no marido. Bate.
Bate, espanca os maridos, e aí o marido tem que usar pó de arroz para maquiar, para tampar a marca roxa. Chega com vergonha de falar, pastor, não vou falar nada não. Mas olha, pastor, a mão dela é pesada. Tem mulher que bate no marido, sim. Sabe? E a palavra de Deus diz que às vezes é melhor um pão seco com paz. Irmão, um pão seco com paz. Um pão seco com paz é melhor do que banquetes e muitas brigas. Olha a que ponto chegou a palavra para nos exortar, né? Porque tem pessoas que não, está tendo um churrascão, tá. Quando acaba o churrasco, avoa até a churrasqueira. Se queremos que Deus seja o construtor da nossa família, então temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Sabe, temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Temos que guardar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, colocar em prática aquilo que verdadeiramente Deus ama, para que possamos ter paz. Sabe, ao mesmo tempo que nós precisamos de coisas, mas nós precisamos entender que a família está acima de tudo. Nós precisamos entender, sabe, que a nossa saúde, a nossa paz, a nossa vida está acima de tudo. Porque tem pessoas, irmãos, que estão trabalhando já em 3 empregos. E ainda chega para o pastor e fala assim: se eu pudesse eu trabalharia em 4, pastor. Mas, irmão, você nunca vai poder estar na igreja. Não, pastor, nem em casa eu vou. Aí, hoje mesmo pedirão a sua alma, aí já era. Acabou, não vai dar tempo de fazer mais nada. Sabe? Então nós precisamos de quê, pastor? Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos guardar os princípios de Deus, as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos parte da família de Deus. Hoje eu escutei alguém dizendo assim: já estou velho, lutei muito, trabalhei muito, não fiquei rico, não vai ser hoje que eu vou ficar. Porque ele foi trabalhar, tinha caído uma árvore bem na estrada que ele ia, aí ele teve que voltar. Aí estava falando isso, aí eu peguei e falei: poxa, precisou Deus colocar uma árvore no caminho do cara para ele se ligar, para ele acordar e voltar para casa, porque não, eu não posso perder nenhum dia de serviço, né? Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer que nós precisamos entender que a família faz parte do propósito de Deus. E aquele que negar a sua família está negando a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como agradar a Deus sem fé? Todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu chegar diante de Deus com fé e com a minha família, serei honrado por Deus. Serei honrado por Deus. Precisamos lutar pela nossa família acima de tudo. Sabe? Ah, pastor, mas lá em casa é assim, assado. Irmãos, eu lamento muito te informar, alguém tem que começar a fazer a sua parte. Não é verdade? E também, se nós citamos isso muito aqui na igreja, se você não gosta daquilo que anda colhendo, então veja o que você anda semeando. Porque tem gente semeando, né pastor Gilmar? Tem gente semeando tiririca do brejo e querendo colher lírio do campo. Né? A pessoa não planta nada de bom, mas quer colher tudo de bom. E ele não vai colher. Porque não tem como, a semente não vai negar o seu DNA. Se você plantar manga, vai colher manga, né?
Não, pastor, mas eu plantei um pé de espinho de carrapicho e quero colher rosa. Precisamos mudar a nossa plantação, né? Precisamos entender que a nossa semeadura tem a ver com a nossa colheita. Irmãos, eu vou falar para você algo. Ainda bem que Deus deixou a igreja dele na terra, porque senão, você acha que o mundo está perdido? Já estaria totalmente acabado. Você reparou que a única coisa que sustenta hoje a família é os princípios de Deus? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: valorize a sua família. Valorize a sua família, pois ela é o seu maior patrimônio. Sabe? É o seu maior patrimônio. Precisamos valorizar nossa família. Precisamos deixar o Senhor, sabe, nos conceder sono. Precisamos sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos sentir a paz, o sossego de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos entender: ah, pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Todo mundo precisa de alguma coisa. Porém, nós precisamos muito mais da nossa família. Muito mais da nossa família. Repara para você ver, a casa, a porta nem tranca direito. Você chegou dentro da tua casa, parece que você está seguro. Poxa, eu estou em casa já, que bom. Meu Deus, estou tranquilo. Se vir um anão tromba na porta, a porta cai para o outro lado. Por quê? Porque lá é a nossa família, lá é a nossa casa, lá é o nosso local que Deus nos concedeu. Amém? Então precisamos tratar bem a nossa família. Precisamos, sabe, guardar a nossa família. Precisamos entender que a nossa família é tudo de bom. E você só tem aquilo que merece. Nós só temos aquilo que merecemos. Poxa, pastor, mas eu pensei que eu merecia algo melhor. Aí você vai ter que discutir com Deus, né? Agora também nós podemos melhorar, amém? Podemos melhorar, né? Já que estamos num processo, né? Então podemos melhorar. Podemos mudar os nossos comportamentos, mudar o nosso posicionamento, mudar o nosso modo de falar, não é verdade? Precisamos, e às vezes é necessário que isso aconteça para que também nós venhamos colher novos frutos. Diga glória a Deus, né? Porque tem pessoas que é uma bênção, né? Quando quer alguma coisa até muda o modo de falar, né? Meu Deus. Diga: o Senhor é o construtor da minha casa. Diga: e o Senhor, Ele tem poder para guardar a minha casa, a minha família. Diga: e a minha casa, a minha família, diga, ela é, diga, a bênção de Deus na minha vida. Diga: tudo que eu tenho hoje, diga, foi Deus quem me deu. Diga: e eu vou cuidar com excelência. Diga: pois Deus tem sempre o melhor para mim. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé por um minuto. Eu quero fazer uma oração contigo. Nós vamos fazer uma oração. Talvez você fale assim: poxa, pastor, fulano aprontou, ciclano aprontou. É passado já, irmão. O ontem já é passado. Nós já estamos vivendo o agora. E agora Deus está falando comigo e com você. É tempo da gente, sabe, abrir a nossa mente e entender que a nossa família, que tudo que temos é o melhor para nós. Então feche seus olhos, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, diga, eu coloco toda a minha família debaixo das tuas potentes mãos. Diga: Senhor, guarda a minha família, livra a minha família de todo mal. Tira, Senhor, todo projeto do inimigo de tentar destruir a minha família. Diga: caia por terra, em nome de Jesus.
Diga, tira do seio da minha família, Senhor. Diga que a minha família, Senhor, seja para exaltar, para glorificar o teu santo nome. Senhor, diga, glorifica o teu nome na minha família, Senhor. Ó Deus, abençoando, dando a cada um deles, diga, paz, diga, saúde, vida abundante, livrando de todo mal. Diga, Senhor, que a minha casa seja alvo da tua bênção, da tua proteção. Diga, Senhor, eu tomo posse de uma família abençoada, guardada, protegida, livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de contenda contra as famílias, todo espírito, Senhor, que tenta trazer divisão na família, todo espírito que tenta colocar um espírito de ódio, de inveja no meio da família, repreendo agora em nome de Jesus Cristo, e digo a este mal, pega o que é seu e parta em retirada em nome de Jesus. Espírito de divisão, de contenda, de separação contra a família apacentar, contra a família dos teus filhos, está repreendida em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro e ligo agora que nós temos uma família guardada e protegida em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu assento por um minuto. Nós vamos ofertar e dizimar na casa de Deus, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, e o verso é o de número 10. 10 e 11 só nós vamos ler. Esse momento aqui é um momento precioso, amém? Deus colocou algo aqui no meu coração para compartilhar contigo, algo muito forte da parte de Deus. Diz assim, ó: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que me chamou a atenção aqui nesse texto aqui, né, no verso 10, que diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come, amém? Então Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Vamos lá, pastor, o que é pão? Pão é tudo aquilo que nós possamos consumir imediatamente, né? Pão é o alimento, pão é o sustento. E a semente? Tem pessoas que, se você chegar com um saco de semente, pastor Gilmar, e com um saco de pão, ela vai preferir o saco de pão. Só que ela está pensando simplesmente no momento ali, na fome momentânea, né? Porque nós sabemos que o pão ele acaba, né? E a semente não. Então o que o Senhor quer dizer com isso? Veja que o texto vai dizer assim, ó, que Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Só que na hora dele multiplicar, Ele diz assim, ó, também lhe suprirá também lhe suprirá, ou seja, já vai ter suprimento, amém? E multiplicará a semente. O que Ele multiplica? Ele multiplica somente a semente, Ele não multiplica o pão. O texto é claro, Ele multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Então, às vezes as pessoas estão orando, pedindo para Deus, Deus me dá pão, Deus eu preciso de pão, quando na verdade nós precisávamos pedir para Deus era semente. Por quê, pastor? Porque a semente tem como nós semearmos, e a semente ela se multiplica, e a única coisa que Deus multiplica é a semente. Tudo que a gente gastar, acabou, mas tudo que nós plantamos, volta para nossas vidas, sabe? Então, nós precisamos entender algo, o que, pastor? Porque o pão não reproduz, o pão ele acaba. O texto é claro, que Deus só multiplica a semente, amém? Então, se nós pararmos para ver, repara para ver, as pessoas querem o pão, não querem a semente. A maioria das pessoas prefere o pão. Se você chegar com um saco de pão e com um saco de semente, agora você vai ver que em todo momento da criação, o que tirou a humanidade do sufoco não foi o pão, foi a semente. Por quê? Porque a semente tem o poder de alimentar uma multidão, o pão não.
dependendo da quantidade de pão, ele é limitado, né? Então, a semente sempre supriu os povos na face da terra, e continua suprindo até hoje. E Deus é claro na sua palavra, Ele diz: eu multiplico a semente, não o pão, né? Então vamos lá, né? E ele diz assim no verso 11: e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga, não é de algumas formas. Diga, é de todas as formas. De todas as formas, como, pastor, seremos enriquecidos? A palavra aqui, enriquecido de todas as formas, ela não é traduzida por riqueza em si, mas é que nós possamos, de todas as formas, sermos, vamos dizer assim, abençoados, né? De todas as formas, seja na saúde, seja no trabalho, seja na família, sabe? É ser abençoado de todas as formas, ou seja, por todos os lados, sabe? Isso aqui é algo poderoso da parte de Deus, porque a vontade de Deus é que Deus não quer abençoar somente uma área da minha vida e quer que a outra fique lá toda quebrada, sabe? Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos totalmente abençoados. Diga glória a Deus. E a palavra diz assim, ó, ainda nesse mesmo versículo diz assim, ó: para que vocês possam ser generosos em qualquer, diga, em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Não é, pastor, mês passado eu pude ajudar, esse mês eu já deu ruim para o meu lado. Mês passado eu participei da vaquinha, mas esse mês não tem. Deus quer que nós sejamos abençoados, não é um mês do ano, Deus quer que nós sejamos abençoados todos os meses do ano, né? E para isso nós precisamos de quê, pastor? Nós precisamos pedir para Deus, ao invés de pedir pão, pedir semente. E sermos semeadores do reino, porque Ele dá semente ao que ser, e pão ao que come, sabe? Então, e às vezes eu e você, nós temos que pedir sementes, né? Precisamos de pão? Precisamos, mas a semente é poderosa. E ele diz assim, ó: e por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A nossa generosidade engrandece o nome de Deus, faz com que o nome de Deus seja poderoso, sabe? Porque quando eu e você somos abençoados e derramamos essa bênção ou na vida de alguém, ou na igreja, ou abençoamos a vida de alguém, o nome de Deus está sendo abençoado, né? Porque Deus usou fulano para me abençoar, né? Deus me abençoou através de fulano, né? Quem foi que abençoou? Diga, foi Deus. Deus usa os seus filhos para que o nome dele seja engrandecido, e que eu e você sejamos alvos dessas bênçãos, amém? Então uma das coisas que nós precisamos entender é que, sabe, a nossa generosidade, ela vem a resultar em ação de graças a Deus, né? Que seja, e essas bênçãos, né, que nós distribuímos ou que recebemos, elas engrandecem o nome do nosso Deus. Então Deus quer que nós sejamos generosos em qualquer ocasião. Diga glória a Deus. Então olha para o irmão e fala assim: então pare de orar pedindo pão. Diga, comece a orar pedindo semente. Diga, porque tudo que você plantar, diga, voltará para as suas mãos, mas não na mesma medida. Diga, numa boa medida, calcada, sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. Diga glória a Deus. Amém? Só um minutinho, eu vou contar um testemunho do irmão Marcos aqui, nosso líder dos obreiros. Marquinhos, foi a semana passada ou foi segunda? Semana passada foi que dia? Sexta? Foi final de semana, foi domingo. Sexta, Marquinhos, apareceu um trabalho. Marquinhos se formou, terminou a faculdade, ele é professor de educação física. Aí apareceu um trabalho para ele. Qual o dia de trabalho? Segunda, quarta e sexta, não era isso? Qual o horário? O horário do culto. Aí ele veio falar comigo: pô, pastor, não estou feliz com isso não. Aí o Eriquinha: pastor, ele não está feliz não. Aí, o que o senhor pensa a respeito disso? Falei, eu já deixei tanta coisa para estar na casa de Deus. Você quer que eu fale? Eu vou falar o que eu fiz. Eu nunca peguei nada que atrapalhasse eu estar na casa de Deus. Aí ele falou: não, então pastor, então não vou pegar não. Agora, quando foi hoje, né? É a mesma academia, né? A mesma academia chamou ele, aumentou o salário dele e colocou ele para trabalhar das 10 às 2 da tarde. E aumentou o salário. Sabe por quê? Aí eu disse assim:
peraí, Marquinhos, não tem como a gente ser fiel nos dízimos, ser ofertante na tua casa, e Deus nos colocar numa condição dessa. Deus está te provando. Você quer a minha opinião? A minha opinião é essa. Eu já larguei de tanto trabalho no Rio de Janeiro, que eu poderia ter conseguido os carros, tá de carro melhor, não quis por causa da obra de Deus. Deus me honrou, Deus vai te honrar também. A esposa dele concordou, né? Né, Marquinhos? Aí, o que Deus fez? Sabe? Às vezes a nossa fé vai ser provada, irmão, né? Mas Deus só prova quem Ele quer aprovar, amém? Deus só prova quem Ele quer abençoar. Sobre essa palavra nós vamos dizimar e ofertar na casa de Deus. Quem? Ajeita aí. Mãe da Elaine. O que tem a mãe da Elaine? Se tiver alguém dizimando, ou que dizimou já durante essa semana via Pix, vou pedir que venha até a frente que eu quero orar. Que agora, com esse negócio de Pix, agora as pessoas dizimam 2 da manhã, 1 da manhã, não tem mais hora para dizimar mais não. Levanta seu envelope de oferta. E ser dizimista na casa de Deus é um privilégio. Sabe? Por quê, pastor? Porque tudo que temos aqui é fruto de dízimos e oferta. E o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para nos abençoar em toda e qualquer situação, amém? Ele é o nosso supridor, Ele é aquele que abre as portas, Ele é aquele que mantém as portas abertas. E a nossa fidelidade faz isso. Pastor, eu tenho um problema sério, eu não consigo dizimar. Irmãos, está na palavra, é palavra de Deus. Não é o pastor que... É mandamento de Deus dizimar, sabe? Não é, pastor, mas... Irmãos, quando você dizima, você está dizendo para Deus, eu estou em concordância com a tua palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser toda, ela tem que nos servir de Gênesis a Apocalipse. Não, pastor, eu só queria essa parte da Bíblia para mim cultuar. Não, nós precisamos cultuar a palavra toda. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada semente, Senhor. Cobre a vida dos teus filhos com a tua bênção. Abre as portas e as mantém abertas. Prospera teus filhos. Prospera cada empresário da tua casa. Prospera cada comerciante. Prospera aqueles que trabalham por conta própria. Aqueles que estão prestando serviço. Aqueles que estão de carteira assinada. Abençoa o local que eles trabalham, Senhor. Que haja multiplicação de vendas. Que haja multiplicação, meu Pai, nas finanças. Que o Senhor possa abençoá-los em toda e qualquer situação. Que eles possam testemunhar a tua bondade, o teu favor. Que eles possam testemunhar, meu Pai, a tua generosidade para conosco. Abençoa poderosamente, Senhor, que tudo aquilo que poderia dar errado está repreendido em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar os teus filhos a testemunhar cada bênção em nome de Jesus. Eu abençoo também teus filhos dizimistas na tua casa. Cobre a vida deles com a tua bênção, com o teu poder, com a tua unção, manifestando a tua glória, Senhor, manifestando a tua bondade, derramando, meu Pai, da porção do teu Espírito sobre a vida deles. Que essas portas, meu Pai, venham testemunhar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que todo devorador, todo mal, todo ladrão de alegria está repreendido em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa ajudá-los a testemunhar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que toda igreja diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos estar orando. Pedir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pela dona Geni, pela dona
mãe da Elaine. Amém? Vamos estar orando. Domingo é a nossa Santa Ceia, amém? Pela manhã. Crente que não toma Santa Ceia está com defeito de fabricação. A Santa Ceia é um dos maiores mandamentos que Jesus deixou. Ele disse: fazer isso em minha memória. Pastor, o que pode me impedir de participar da Santa Ceia? Sabe, é quando você tem um pecado que você não quer deixar, não quer abandonar. Só isso pode te impedir de participar da Santa Ceia. A iniquidade. Só isso. Nada pode impedir um filho de Deus de participar da Santa Ceia, né? E também teremos batismo no final deste mês, na outra Santa Ceia. Na próxima Santa Ceia, as aulas de batismo vai começar domingo às 8 horas da manhã, bem? Glória a Deus. Então domingo vai começar as aulas de batismo e vai ser forte, vai ser algo poderoso. O pastor Luiz Cláudio tem ligado, tem telefonado, tem agendado algumas visitas aí, amém? E nós vamos estar batizando as pessoas na próxima Santa Ceia, sem ser nessa, porque tem que passar pelas aulas de batismo, amém? Glória a Deus. Tente suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, colocamos diante do Senhor a vida da dona Geni, a mãe do nosso irmão e pastor Gilmar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o mal contra a vida da dona Geni. Meu Pai, que o Senhor possa guardar, livrar de todo o mal, que o Senhor possa ajudá-la a se recuperar. Meu Pai, que todas as dores, toda a inflamação, todo o machucado, meu Pai, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Nós usamos a autoridade que há neste nome, meu Pai, para determinar que todo este mal saia da vida da dona Geni, e como igreja nós ligamos: seja curada, seja liberta de todas as dores em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Oramos também pela mãe da Elaine, Pai. Dona Beth, meu Deus, coloca as tuas mãos. Nós como igreja repreendemos todo o mal contra a vida dessas pessoas, que elas possam ser curadas. Toda enfermidade, todo o mal nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Como igreja nós ligamos, meu Pai, ó Deus, a tua cura, e desde já, meu Pai, repreendemos todo espírito de morte. Mal pega o que é seu, parta em retirada em nome de Jesus. Que toda igreja diga amém. Amém? Então vamos lá, está chegando o jantar de casais, hein? Pastor João falou: pastor, o senhor me pegou pela barriga. Camarão, acaba comigo, eu amo camarão. Ontem ele falando lá na igreja. Dia 17 está chegando aí nosso jantarzão de casais. Vai ser forte, vai ser algo poderoso da parte de Deus, sabe? E não é o jantar em si, né, a comida em si, é o acontecimento que cerca o jantar, o glamour, né, aquele momento de comunhão, aquele momento da palavra, o momento também ali aquele momento de adoração, de romântico, né? Aquele momento romântico, o momento de ganhar os presentes também, os brindes, né? O homem bota aquela roupa bonita, a mulher bota aquela roupa elegante, vai ter garçom servindo, vai ter gente, sabe? Vai ter um negócio muito bem feito, muito bem elaborado. O jantar de casais vai ter uns mistérios, tem que trazer os recursos, amém? Amém? Glória a Deus. Trouxe o negócio da foto hoje? Não, é sexta-feira que vai ter o mistério das fotos. É na Rede das Mulheres. Minha esposa está de óculos novos. Essas varoas não é mole não, hein? Meu Deus do céu. Então sexta-feira tem Rede de Mulheres, amém? E Rede dos Homens, amém? Estende suas mãos para cá. Tem um mistério lá atrás. Está pronto o mistério? É nosso momento de comunhão lá atrás, amém? Nosso momento eu já estou vendo frango voando, mas fica tranquilo que você vai sair calçado, amém? É lá atrás, dentro da igreja, não pode se alimentar não, amém? A internet está desligada, Simon? Show? Que o grande amor de Deus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em vitória e em triunfo, possa estar levando-nos de volta para os nossos lares, debaixo da bênção, da proteção e do amor do Senhor, amém? Uma semana de vitória, oh glória, uma quinta-feira vitoriosa em nome de Jesus.